Fala pessoal, aqui quem está falando novamente é o JG. Hoje com um propósito um pouco diferente dos anteriores. Eu vou mostrar para vocês aqui como geralmente eu crio as minhas estratégias, né? Para quem me conhece, né? Hoje eu tenho em torno de 200 estratégias operando em conta real. E tem alguns colegas lá no grupo da Cold Trade que sempre me perguntam, né? Como eu faço, né? Para poder criar tantas estratégias e ter tantas estratégias. E aí o propósito desse vídeo aqui hoje é mostrar um pouquinho das minhas técnicas que eu uso para criar estratégias. Não é algo relativamente simples, obviamente, né? Mas é fácil criar uma estratégia. Tá? A criação de estratégias nada mais é do que a busca por algum padrão, né, de mercado, um padrão que se repita ao longo do tempo. E aí esse tempo, né, que geralmente é o que as pessoas se balizam para ter as suas estratégias e considerá-las boas ou ruins, né? Algumas estratégias ou alguns criadores otimizam períodos de 6 meses, outros gostam de um ano, outros gostam de 2 anos ou mais, e por aí vai. Então são várias questões. O objetivo aqui não é ensinar a usar o Stark, tá bom? Né? O Stark é o robô da Cold Trade, é um robô muito completo, é o que eu uso hoje, é onde eu tenho as minhas estratégias rodando, é onde eu licencio as minhas estratégias para uso externo, para quem deseja utilizar. Então, se você está procurando estratégias, se você está buscando robôs para operar mini índice, para operar mini dólar, para operar na Active Trade, você pode ir lá na Cold Trade que você vai achar um marketplace lá completo de estratégias, tá? Mas enfim, chega de papo furado, vamos aqui pro MetaTrader. Vocês vão ver aqui na minha tela, eu estou com o MetaTrader aberto, estou com o Stark Pro aqui já carregado, né, que é o robô da Cold, que nós utilizaremos para criar essa estratégia. Tá? Vamos trabalhar hoje com o dólar. Tá? Então, o dólar geralmente é um ativo considerado assim mais difícil de criar estratégias, pelo menos no meu grupo lá e no grupo da Cold Trading, por conta dos movimentos, né, que ele faz, por conta de ter rolagem mensal, isso acaba afetando um pouco, controle ou intervenção do Banco Central eventualmente, né, os grandes players operando também em cima, então isso dificulta um pouco, tá? Mas para a gente aqui, para o nosso propósito do vídeo, vamos partir para cima, vamos fazer aqui a nossa estratégia e usando uma das coisas, uma das técnicas que eu utilizo aqui com certa frequência, tá? Então vamos lá. Então já selecionei aqui o dólar e aí eu selecionei o dólar contínuo para facilitar o nosso trabalho aqui, tá certo? Dólar contínuo, né? Para quem não sabe, um ativo, né? Da XP e das outras corretoras também que não tem vencimento, então é geralmente o ativo que nós utilizamos para fazer criação de estratégias de otimização, tá? Vou selecionar aqui 2021 e aí eu explico para vocês por que eu vou selecionar 2021. Sempre que eu vou criar uma estratégia, eu procuro buscando um padrão que eu, né, considero um padrão aceitável dentro de um período mais curto. E aí, dependendo do ativo e da estratégia, eu uso 3 meses, né? Dependendo do tipo de mineração que eu faço. Eu uso 3 meses, dependendo do tipo de mineração. Porque no final vocês vão ver que isso aqui acaba sendo uma mineração. Eu uso 6 meses, então o dólar é mais tranquilo porque eu vou usar aqui, então eu vou usar o ano de 2021, tá? Eu costumo trabalhar sempre com OHLC e costumo trabalhar, né, com genética rápida aqui para acelerar o processo, certo? Então vamos lá.
essa estratégia, né, aqui nos parâmetros de entrada, esses aqui são os parâmetros do robô Stark da CodeTrade, para quem não conhece, tá? É um robô muito completo, e aí ele é tão completo, né, que para os iniciantes ele acaba sendo um pouco complexo, mas à medida que você aprende a usar, e como eu já uso há muito tempo, eu tenho uma certa facilidade com ele. À medida que você aprende a utilizar ele, ele se torna uma ferramenta bastante poderosa, tá? Então vamos lá. O que eu vou criar aqui hoje vai ser uma estratégia de rompimento ou teste de média para operar no dólar, tá? Então, o Stark, né, com todas as suas opções, eu não vou entrar no mérito aqui dela, só vou explicar o que eu vou usar para vocês terem uma ideia. Então, o Stark tem aqui os indicadores, né, os indicadores para entradas. Então, eu vou procurar um padrão de média, né, para fazer o nosso teste de rompimento. Geralmente, quando eu faço esse tipo de estratégia de mineração, eu procuro buscar um intervalo de tempo, né, na média, que vai geralmente entre 5 e 200. Eu vou também otimizar o tempo gráfico aqui. Essa vai ser a primeira fase. Então, eu vou procurar entre 5 e 4 horas, tá? O rompimento ou teste de uma média entre 5 e 200, com a finalidade de achar um padrão que seja digamos assim, factível, né, para nossa estratégia, tá? Então, vamos lá. Para criar aqui no Stark a minha expressão de compra, eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar que eu tenho uma mínima de um candle menor que a média 1, não, e vou colocar também, combinar que eu tenho um fechamento do candle 1 acima da média 1. Tá? O que é esse L1 entre parênteses? O Stark ele tem várias funções programadas dentro dele. Vocês podem conferir lá no Academy. E esse low 1 aqui é a função que busca a mínima de um candle X, né? O X, o meu X aqui no caso, é 1. Então, eu quero, né, nesse caso aqui, pegar uma barra em que a mínima tenha sido menor que a média, e aí a média 1, né, na posição 1, aqui o tratamento é similar, e pegar um fechamento acima da média 1. Então, digamos, né, se nós colocássemos isso num gráfico, vamos colocar aqui, por exemplo, uma média de 20, vocês vão entender, né, por exemplo, olha, aqui a gente tem um cenário em que a mínima é menor que a média e o fechamento é acima da média. Nessa hipótese, ele compraria. Nessa hipótese anterior do candle anterior, ele venderia, porque a máxima está acima da média e o fechamento abaixo. Só como exemplo. Esse é o tratamento que ele dá nessa circunstância aqui. E aí eu vou repetir, lógico, com as devidas mudanças, essa mesma configuração na venda. Só que aqui eu vou dizer, olha, a máxima é acima da média e o fechamento é abaixo da média. Aí uma coisa importante, né, para quem está criando estratégia, criar estratégia depende bastante de conhecimento de mercado. Então você precisa conhecer o ativo com o qual você está trabalhando, saber os níveis de ponto, de tique deles, para você ter uma estratégia, né, que faça sentido. Então, assim, não adianta você querer criar uma estratégia se você, por exemplo, não conhece análise técnica, tá? Aí você tem que estudar realmente, né? Nós temos que estudar
para ter essa visão do ativo, ter a visão dos indicadores, saber os indicadores que funcionam melhor em cada ativo, ou eventualmente buscar padrões que se repitam ao longo do tempo, que geralmente não são observados pelos analistas, por exemplo, né, que operam com certa frequência e mostra operacional, ou por quem cria estratégias mesmo. Então, assim, eu, JG, gosto muito de criar estratégias usando essa técnica de mineração, de mineração de indicadores, desculpa. Mineração de indicadores. Então, assim, é uma situação que eu gosto de fazer, que eu já faço há bastante tempo, por isso até, né, que eu tenho tantas estratégias. E aí, nesse processo, obviamente, não é um processo fácil, você vai se deparar com uma situação em que você vai criar algumas estratégias que vão ficar boas, que vão durar um bom tempo, e eventualmente você vai criar algumas estratégias que não vão durar tanto. Você vai ver que o mercado, embora aquele backtest tenha identificado que aquela estratégia era algo bom naquele momento, era algo aceitável, ao passo que você começa a operar com ela, você vai observar que aquilo ali, na verdade, foi uma mera coincidência da sua otimização, digamos assim. Aí, né, entra algumas questões de quem cria estratégia, de overfitting, algumas metodologias para você verificar se tem overfit ou não, que não é o propósito aqui desse vídeo, tá? Então, o meu objetivo aqui é mostrar como geralmente eu faço, né, inicialmente para criar uma estratégia dentre várias que eu já criei. Então, estamos aqui trabalhando com dólar, eu vou buscar um padrão de rompimento de uma média, tá? Eu preciso, né, quando for fazer isso, ajustar no robô os stops iniciais. Então, o dólar geralmente eu inicio fazendo testes com essa pontuação, stop de 20 pontos e um take profit de 50 pontos. Aí você vai falar assim, pô, mas cara, no dólar eu não tenho coragem de operar com 50 pontos. Perdão, não tenho coragem de operar com 20 pontos de stop. Ok, aí você vai ter que fazer uma configuração que seja algo que você aceita, né, na sua estratégia. Eu aceito 20, dependendo do risco-retorno. Para mim, o que faz sentido, tá, é a relação risco-retorno. 20 de stop, 50 para mim de gain. Para mim já está bom, pensando que eu vou buscar uma matemática que ganha mais do que perde, tanto na assertividade quanto nos stops. Eu também vou na parte de gerenciamento de stop, mais conhecido também como Trading System ou Trading Stop e Break-Evens, que nós temos aqui no robô do Stark. E vou colocar alguma coisa aqui padrão, tipo, olha, andou 10 pontos, move o stop para o zero. Então é isso que eu vou procurar aqui inicialmente. Então, né, nesse primeiro momento, vou otimizar somente a média e o tempo gráfico, certo? Isso em 2021. Vou colocar para rodar aqui e aí tentando, né, criar algo usando essa metodologia que eu chamo de mineração, tá? Por quê? Porque a depender do que você escolha aqui, né, nessa configuração, nessas opções, vai determinar se você vai conseguir, né, algo bom ou não. Então, assim, por exemplo, tá rodando 2021 aqui, a gente vê, por exemplo, muitos provavelmente buscariam esses aqui que tem um fator de lucro maior, 2,7, 2,34. Eu, JG, quando eu estou começando a fazer a mineração, eu não procuro
tá? Essas configurações que saem logo com um fator de lucro grande. E aí eu explico por quê. É simples. Olha, eu ainda não otimizei os outros campos que tem no robô, e tem várias opções ali. E eu já estou com um resultado assim grande, é muito provável, tá, que esse resultado seja uma coincidência, porque ele me retornou muito poucas operações para um fator de lucro considerável. Então eu procuro sempre assim um meio termo, né? Então, por exemplo, olha, eu tenho aqui 20 minutos com média de 20 minutos com média de 45, 30 minutos com média de 10, 4 horas, enfim, tem várias coisas aqui. Então eu vou procurar um desses aqui que tenha um número bom de operações e que esteja acima de 1. Então, ó, por exemplo, vou pegar aqui, sei lá, vou pegar esse de 20 minutos com uma média de 95 aqui, ó. Aí eu dou um duplo clique nele, ele vai executar aqui, a gente consegue ver a curva, né? E aí eu faço uma coisa que eu gosto, que é geralmente isso aqui. Eu vou colocar para rodar uma nova otimização, mas vou aumentar 3 meses. E aí eu já não vou mais otimizar o tempo gráfico. O tempo gráfico está definido, eu vou trabalhar com a média, por exemplo. Vou deixar só a média. E aí, rodando só a média, vocês devem imaginar, né? Como é um passo só, um item só, melhor dizendo, ele vai fazer um processo mais rápido. E aí eu consigo até fazer com que vocês assistam, né? Esse cenário aqui, ó. Então, ele vai me dar um resultado aqui que eu posso, por exemplo, filtrar por lucro. Eu posso filtrar por lucro, por fator por fator de lucro ou por lucro aqui. E aí aqui ele está me dizendo, né? Geralmente, como eu vou cortando, eu procuro sempre reduzindo os meus campos. Ó. Então aqui a gente vê como está o resultado. Está bem ruim, né? Você vê que ele está numa situação que eu não ligaria isso aqui na minha conta em hipótese alguma. Tá certo? Mas vocês vão ver que às vezes uma mudança simples numa estratégia faz uma diferença muito grande. O dólar, ele é um ativo muito direcional, né? Para quem conhece, assim. É óbvio, né? Nem sempre ele está direcional, mas ele costuma ser um ativo que quando ele quer andar, né, em termos de preço, o preço quer se movimentar, o preço se movimenta com bastante velocidade, eu diria. Então, as minhas estratégias no dólar, né, por experiência, eu busco sempre fazer uma limitação. Que limitação é essa? A limitação de um trade, por exemplo, né? Obviamente que se vocês viessem fazendo a otimização item a item, ou pelo menos os itens que cada um costuma usar mais, vocês em algum momento chegariam nesta mesma configuração que eu lá de um trade só. Então agora eu vou novamente limitado a um trade apenas. Eu vou rodar novamente a otimização da média. Vamos ver como fica. Voltamos aqui já com a otimização da média concluída. Vocês vão observar como essa trava de uma operação faz uma diferença muito grande, né? Nesse caso específico do dólar, tá? Em algumas situações, eu trabalho com dólar tanto com metas de ganho e perda no dia,
quanto limite de operações, no sentido assim, olha, eu tenho um tiro para dar no dia, tá? E eu quero que esse tiro seja um tiro sniper, que ele acerte e ganhe. Então, pensando nisso, a gente procura uma configuração que esse tiro, sabe, olha, se eu atirar nesse momento aqui, com essa média, nessa configuração vai dar certo. E aí vocês veem como o resultado, né, mudou aqui, ó. Ele já tá filtrando aqui pelo lucro, né? A gente vê aqui para baixo aqui tem algumas outras configurações que ele até mostra um Profit Factor melhor. Mas observem o seguinte, a gente está falando que aqui tem 4.600 de lucro, né? Com 106 operações, com 2,06 de Profit Factor, ou seja, ele opera menos. Eu, particularmente, eu gosto sempre de trabalhar com o melhor risco-retorno e com o melhor fator de recuperação em uma estratégia. Por quê? Né? Primeiro porque aqui ainda estamos começando, ainda temos várias coisas para ver para baixo. Segundo, porque eu não gosto, eventualmente, de ficar esperando 1 mês, 2 meses para recuperar um stop loss, tá? Então, vou selecionar esse primeiro aqui, onde a média é a média de 79. Então, você já vê como, olha só como essa curva já ficou bonita, né? Muito mais atraente que aquela curva inicial que nós tínhamos, tá certo? Bom, então eu acho que essa média aqui a gente pode trabalhar com ela considerando aquele limite, né, de um trade ao dia. E aí eu vou novamente aumentar um pouquinho aqui o meu período e vou rodar um backtest aqui de OHLC só para ter uma ideia, né, como tá para trás. Ó, não tá tão ruim assim. Já vi vários cenários bem piores que esse. Mas vamos lá. Só para vocês não esquecerem, aqui a gente já está, né, trabalhando com time frame de 20 minutos. Vocês vão lembrar, no começo do vídeo, eu defini que o nosso stop aqui seria de 20 pontos. Em algumas situações, tá, trabalhar com pontos é a melhor coisa, né, em alguns setups. Mas a gente tem aqui, ó, várias opções, tá? Então vocês eventualmente podem otimizar tanto a parte de preço base quanto o tipo de distância de stop. Em alguns setups eu gosto, por exemplo, de trabalhar com OTR, mas eu não costumo trabalhar com 30 aqui na OTR. É muito comum eu trabalhar, por exemplo, com 5. Eu gosto do 5, já uso a longa data, então para mim o 5 é muito bom. E aí, né, tendo isso já em mente, por experiência, na maioria das vezes eu venho aqui, já coloco a TR aqui para o dólar, já coloco 5 ali embaixo no período da TR, certo? E peço para ele procurar aqui para mim o melhor cenário. E aí vocês vão observar, né, claramente como as coisas aqui vão fluindo, certo? A gente tinha aqui, né, ó, eu rodei um backtest aqui de propósito, R$5.000 de lucro para 1,56, certo? Mudando o stop para a TR, que é a volatilidade, a gente já chega a 9.500 e a gente chega a uma curva mais aceitável. Uma coisa que eu gosto muito de fazer, tá, é quando eu uso a TR, é limitar o stop. Ou seja, se a gente tiver em uma volatilidade muito alta em determinado dia, eu não quero que o meu stop, pensando naquela questão que a gente falou no começo, né, do risco-retorno, eu não quero ter uma perda maior que X ponto. Então eu venho aqui em stop loss máximo e busco ali, e aí ele vai me dar uma série de opções aqui, ó. Vocês vão ver que com 0
ele está me dando o mesmo resultado e ele está me dando algumas outras opções. Uma delas é está me dando aqui várias opções e uma delas é o próprio stop loss máximo de 20. Eu vou insistir nesse 20 e vou continuar a minha busca por uma relação de risco-retorno favorável nessa situação em que o 20, para mim, seja o melhor. E vou novamente otimizar esse campo de cima e vou dar um pouquinho mais de espaço aqui para ele procurar um cenário favorável. Um stop mais favorável, né? Bom, feita essa otimização novamente do stop, você vai ver que não mudou muita coisa o nosso cenário ali, tá? Eu vou escolher alguma coisa intermediária por agora e de repente depois eu volto aqui e procuro alguma melhoria. Vou deixar 4 ATRs. 4 ATRs nos 20 minutos é um número bastante expressivo, né? Um stop grande. Mas lembrem-se, né? Nós estamos trabalhando com um stop máximo de 20 pontos. Então o stop nunca será maior que 20 pontos. Então eu poderia até, por exemplo, deixar aqui 2,5, não vai fazer muita diferença. Vamos tentar agora uma melhoria aqui no stop gain. Vamos lá, vou rodar aqui uma otimização, vamos ver o que ele vai trazer para a gente. Finalizada aqui a nossa otimização do stop gain, tá certo? Chegamos aqui em um número em que o risco retorno mais favorável seria com 7.1 de stop, e aí nós rodamos aqui um teste único e vemos, né? Ele está numa situação em que a maior perda são aqueles 20 pontos, né? E aí para quem conhece dólar vai ver isso, ou seja, R$200, mas o maior gain está em R$1.000, ou seja, teve algum movimento do dólar que ele andou 100 pontos e nós pegamos isso, tá certo? Essa parte de baixo aqui dos resultados únicos ajuda muito a gente também na otimização. Em que sentido? Olha, se você olhar aqui, por exemplo, talvez faça sentido eu cortar sexta-feira desse setup, tá? Mas eu ainda não vou mexer nisso, vamos chegar lá já já. Bom, finalizamos aqui então a parte de stop loss e stop gain. Vou deixar dessa forma por enquanto, tá? Não vou mexer mais, não vou colocar mínimo e máximo aqui para esse stop. Vamos para a parte de break-even, que são os gerenciamentos de stop, tá? Aqui nós trabalhamos com 10 inicialmente, né? Sempre travando em um ponto para nosso favor. Eu vou ousar aqui, eu vou colocar 2, porque eu já conheço um pouco o dólar, então eu quero sempre que o mercado andar a meu favor, eu quero sair com pelo menos 2 pontos, e aí se tiver spread eu saio com 1, vou rodar esse stop loss aqui, perdão, esse break-even novamente, procurando o melhor cenário. E aí na sequência nós fazemos a parte de trailing stop aqui em cima, tá? Então, ó, rodei aqui novamente, ele chegou em um número que 12 seria o melhor, mas é bom sempre olhar aqui, né? Ó, o número de operações está igual. Nessa situação, se eu usar o 9, o meu fator de lucro fica melhor. Então, nesse caso aqui especificamente, eu vou nele, tá? Beleza, vamos lá. Avançamos essa parte, vamos para outra. Agora vamos buscar uma situação em que eu tenha um sistema de trailing stop, né, de stop móvel, que seja favorável. Aqui também meio que por padrão para minerar o gerenciamento, eu coloco meio que para ele se movimentar no dólar a cada 5 pontos, né, até um limite de 25, ou seja, ele vai rodar testes de 5 em 5. No índice eu costumo usar 25 ou 50.
Por que isso? Para acelerar. E aí depois eu refino isso aqui, mudando esses passos, ok? Então vamos lá. Vou procurar aqui um melhor stop móvel para nossa estratégia. Voltamos aqui, né? Eu tive que pausar aqui um pouquinho o vídeo para vocês não ficarem assistindo essa otimização do stop móvel, mas vamos lá. Agora vamos analisar aqui o melhor cenário. Vou filtrar aqui pelo Profit Factor para a gente ver o que saiu dessa otimização. Praticamente não mudou nada aqui, né? Para cima aqui está dando quase tudo como se o melhor cenário fosse não ter o trading stop, mas eu vou procurar algum que faça sentido, né? Então, aí novamente vai a experiência aqui, né, que cada um vai adquirindo ao criar. Então, esse furo de média aqui, em algumas situações, assim como topos e fundos, ele se mostra favorável. Esse furo de média é algo, como é que eu vou explicar? Você tem uma média auxiliar e o preço está andando a seu favor. Se o preço volta e corta essa média, o setup ele começa a fazer a proteção, tá? Então, deixa eu ver aqui. Bom, eu tirei aqui, né, esse médio, eu travei nesse, para vocês terem uma ideia. Vou rodar só os dois de baixo aqui. Um deles é o gatilho, ou seja, em que momento iniciar o TS, e o outro é a distância do TS. Vamos ver o que vai sair. Bom, finalizado aqui, vamos lá. Deixa eu ver o que saiu em termos de resultado. Ele continua insistindo que 25, né, o 25 seria o melhor, mas eu não quero ter, né, um sistema em que, se o preço começar a voltar contra mim, eu faço uma proteção tão longa, a 25 pontos de distância. Eu quero um negócio mais seguro, né, mais travado, algo que faça mais sentido. Por exemplo, esse aqui, embora a curva aqui não esteja tão boa, para mim faz um pouco mais de sentido, ó, 5 e 10, tá? É óbvio, né, que aí, nesse caso aqui, a gente poderia ainda revisar, por exemplo, aqui, ó, período da média, né? Tá? E a gente poderia revisar também esses dois campos de cima. Então, por exemplo, eu vou rodar aqui o período da média para ver se tem uma média melhor que essa de 9. E aí ele vai mostrar isso para a gente aqui no backtest. Terminou aqui, e aí a gente vê qual seria, né, o melhor cenário. O melhor cenário está dando uma média de 27. Como a gente tem vários campos para baixo ainda para revisar, né, para otimizar, eu não vou me estender nesse aqui. Então, vou deixar esse aqui como está. E, eventualmente, eu volto aqui nele depois. Assim como, eventualmente, eu posso voltar no stop, tá? Uma outra coisa que, às vezes, eu olho é o filtro de gap. Ou seja, em dias em que eu tenho um gap muito grande ou muito pequeno, o setup não operar. Porque, como aqui a gente está falando de um setup de tendência, né, que é um rompimento de uma média, gaps muito grandes costumam ser fechados. Então, a gente precisa ver aqui na estatística qual seria o melhor cenário em termos de gap para esse setup. Então, vamos lá. Eu coloquei para otimizar ali, né, não operar em dias com um gap maior que... Aí ele vai dizer para mim aqui quanto é, né? Qual é o melhor cenário, certo? Vamos lá, vamos ver o que ele mostrou aqui para gente, ou não, né? Olha, ele está dizendo aqui que não filtrar o gap, por enquanto, seria uma opção. Então,
Por que eu estou falando isso? Porque ele está dizendo, ó, 150 seria o melhor, zero, tá certo? Esse barulho aí é, se vocês estão ouvindo, né? São as motos na rua, tá? Desculpem aí. Então eu vou deixar esse filtro de gap para depois. Uma outra coisa também que eu costumo usar muito, que alguns tratam até em seus setups também, é o filtro de volatilidade. Então, tudo que eu trabalho de volatilidade de ATR, geralmente eu trabalho com 5 minutos. Então, eu não quero operar se eu tiver um candle menor que. Aí ele vai me dizer aqui, ó. Vocês vão observando, né, que o meu processo de otimização ou de mineração, ele é um processo quase que artesanal, né, eu diria. Eu não otimizo muitos campos, né? Eu não fico minerando, como é que eu vou dizer? Eu não faço uma mineração do robô inteiro. Eu faço uma mineração do da estratégia, tá? O meu processo de otimização da estratégia, ele quase todos, tá? Ele segue esse modelo de ir campo a campo, né? Situação a situação. Primeiro, se eu vou, por exemplo, se eu vou testar gap, eu rodo só o gap. Se eu vou testar filtro de volatilidade, eu testo somente o filtro de volatilidade. Por que eu faço dessa forma? Porque lá no começo, né, eu cheguei a comentar com vocês, ó, tá vendo como as coisas já melhoraram? Por que melhorou, né? Vocês lembram aqui, começo de 2020, o que a gente teve, né? Aquela porrada da Covid. Então, quando eu faço um limite de volatilidade aqui na estratégia, automaticamente eu estou cortando vários trades, né, que poderiam acontecer e não vão acontecer, porque o candle é muito grande, logo um risco absurdo, tá certo? Então não faz sentido a gente operar num cenário, entre aspas, anormal. Agora eu vou fazer uma outra coisa, vou aumentar aqui mais um ano, tá? Agora eu vou trabalhar com 2019 também. Deixa eu rodar aqui e ver como é que vai ficar, né? Se ele fica muito ruim, ó, não ficou muito ruim em 2019, aqui está praticamente de lado. O mercado ele vai se mudando ao longo do tempo. Algumas estratégias sobrevivem a isso e outras não. Então, eu estou sempre procurando estratégia. Vou colocar aqui a corzinha da Leprechaun no setup. Eu estou sempre procurando estratégias, né, que não quebrem em um período em que ela, ou seja, no período que ela for mal, ruim, que ela fique pelo menos de lado, como essa situação aqui, ó, tá vendo? Uma coisa que a gente pode otimizar também, que eu ainda não tinha mexido, é isso aqui, ó, a questão do horário. Vamos lá, vamos ver se vale a pena para a gente começar operando, né? Aqui está a hora base com base na abertura. Como o mercado abre às 9 horas, esse 00 significa 9,5. Seria basicamente a mesma coisa que isso, tá? Então, é isso que eu estou procurando aqui, tá? Vamos ver qual é o melhor cenário aqui. Então, eu otimizei aqui o horário de início. E aí vocês já vão observar que ele começa a mudar um pouquinho aqui, tá certo? Novamente uma moto passando aí no fundo. Ele está me dizendo aqui que o melhor cenário seria começar a operar. Ele está colocando um 1,20 aqui, seria o mesmo que 10,20, tá? Eu vou selecionar esse aqui. Provavelmente aquela curva que estava bem ruim já começa a ficar um pouco mais aceitável, tá certo? Vamos lá. Vamos partir agora para o horário de limite para ele abrir, ó, horário limite para ele abrir as operações. É possível ainda, em algumas situações, a gente usar 2 períodos, tá? Mas nesse setup aqui, como só tem uma operação ao dia, eu não vou fazer isso. Eu só vou trabalhar com esses dois e depois eu vou testar esse aqui, ó, horário para encerrar as operações no final do dia. Então vamos ver qual a melhor situação aqui para parar de fazer a abertura de operações. Vamos lá. Terminou aqui, vamos ver como ficou.
Olha, ele colocou aqui para mim, deixa eu filtrar aqui pelo fator de lucro, para ver como vai ficar. Ó, tá vendo? Ele está dizendo aqui para mim o seguinte, olha, se você quer fazer uma operação ao dia, começando 10h20, né, que é aquela situação lá, deixa eu filtrar pelo lucro, acho que vai ser mais fácil. Tem vários aqui se repetindo, né? Vocês vejam aqui, ó, o Profit Factor. E aí, eu estou olhando aqui para ver se eu acho algum, né? Com 3 ou próximo de 3, né? Para ver se eu escolho esse. Então, eu vou escolher esse aqui, por exemplo, terminando às 5. Né? 9 com 5, 14, isso quer dizer 2 horas da tarde. Só para vocês terem uma ideia. Bom, olha como ficou a curva, tá? Não tá tão ruim. E, novamente, eu gosto, né, particularmente, eu gosto de uma estratégia que opera bastante. Essa daqui ainda está com 180 operações, então isso para mim é um número, fazendo uma ao dia, para mim é um número bom, tá? Eu gosto disso, ó. Lembra da sexta-feira que estava perdedora, ó? Com as mudanças aqui nos horários, ela já não está mais perdedora, para vocês entenderem o processo. A gente tem que ir, né, por etapa e evitar sempre limitar a estratégia, pelo menos assim. Essa é a minha opinião, né? A forma como eu trabalho, eu procuro limitar o máximo, né? Deixa essas limitações para o final. Então a gente agora está num cenário aqui que eventualmente a gente pode voltar aqui na parte, por exemplo, de média, ó, e gerenciamento de stop. Eu posso vir aqui novamente. Esse aqui foi um dos campos que eu deixei genérico, né? E otimizar aqui, refinar isso aqui, buscando distância agora de um ponto só, não mais 5. Vamos ver como fica. Ó, refinei aqui com um ponto. Ele não mudou absolutamente nada aqui, tá? Nessa parte. Essa parte é o gatilho para iniciar o trailing stop. Eu vou rodar agora nesse da distância, tá? Vamos ver como fica, se melhora alguma coisa. Vamos lá, então terminou esse aqui, vamos ver como ficou. Se melhorou alguma coisa aqui. Aí ele me dá aqui algumas coisas no sentido assim, olha, se o preço voltar e romper a média, é melhor você usar um trading system de zero. Só que o zero aqui é uma situação em que ele vai provavelmente zerar o trade, porque ele vai colocar um trading stop no zero, é a mesma coisa que zerar. Então eu não vou trabalhar com zero aqui. Esse tipo de coisa você vai aprendendo com o tempo, tá? Né? Nós vamos aprendendo e eu aprendi. Eu vou trabalhar com esse de 11 aqui, que para mim um Profit Factor de 3 já é algo excelente, com esse número de operações, tá? E para fechar aqui, eu vou fazer uma revisão aqui nos dias da semana, né? A gente tem aqui, ó, no Stark, a gente tem uma opção aqui, né? Alguns entenderão que isso aqui não é algo bom de se fazer, filtrar dias da semana, mas se eu tenho uma estratégia, né, que me mostra que em 2 anos, por exemplo, operar na sexta-feira com ela não é bom, não faz o menor sentido, na minha visão, né? E aqui é a opinião pessoal, não faz o menor sentido eu continuar operando com aquela estratégia. Então, assim, então, por exemplo, olha, eu tenho que terça-feira é melhor operar só venda. 2 anos você ganha mais ou perde menos se na terça-feira você operar só venda. Né? Aí vem uma reflexão. Até que ponto vale a pena a gente filtrar a nossa estratégia no final aqui, para finalizar ela, até que ponto vale a pena nós filtrarmos a estratégia para ela trabalhar com essa condição, tá?
fazer aqui os outros 3 de uma vez, porque essa parte aqui, como só tem 4 itens, né, ele vai bem rapidinho, tá? Vamos ver. Vamos ver aqui o que ele mostra pra gente aqui nessa revisão. Bom, geralmente ele já filtra aqui por resultado. Por lucro tá mais ou menos assim. Deixa eu ver aqui, filtrar por fator de lucro. Aí eu procuro sempre algo que faça mais sentido possível para mim, né? Então, ó, não operar na quarta-feira, operar compra e venda na quinta e operar só compra na sexta-feira, por exemplo. Aí ele está me dando 12.600 para 3,87, 130 operações. Eu vou filtrar esse aqui, só para a gente ver como vai ficar a curva aqui. E aí vocês vão ver que a curva mudou bastante, né? Por mais que a gente tenha um setup que opera menos, e aí ele opera menos, obviamente, porque nós filtramos uma operação ao dia e agora no final estamos filtrando os dias da semana, mas a gente chega num cenário, né, e um setup que tem em 2 anos e meio apenas 2 meses negativo e uma curva muito bacana e aceitável, tá? Novamente, né, a gente está falando do dólar, que para quem cria estratégia sabe, é um ativo bem difícil, né, de criar estratégia de operar. Bom, vamos ver aqui, só para ter uma ideia, o que ele teria feito em 2021, né? Como teria sido o resultado. Olha, em 2021 ele teria feito R$ 4.300, 47 operações, com um drawdown de R$ 780. Isso para o dólar não é tanto, tá? Se você fosse alocar capital, por exemplo, 2 vezes o drawdown, você teria aqui uns R$ 1.400, ou 3 vezes, né? 3 vezes você teria aqui aproximadamente R$ 2.000 para operar. Deixa eu rodar aqui agora um teste, como nós estávamos trabalhando com cada tique. Eu vou colocar aqui pelo menos 1 ano de cada tique para vocês verem como vai ficar, se vai ficar muito diferente, tá? Vamos ver. Terminou aqui o backtest de 1 ano, né? E aí vocês conseguem ver aqui, ó, um Profit Factor de 4,61, 77 operações. Não são tantas operações, mas, novamente, a gente limitou a um trade ao dia. Então, isso afeta bastante esse número aqui, tá? No cada tique, ó, o DD ficou bem próximo daquele 780, tá 815, e a curva é essa daqui. Isso quer dizer que, né, uma gain, uma perda 210, e aqui é importante vocês atenderem o seguinte, olha, eu, para os propósitos desse vídeo, eu não vou voltar nesses campos aqui de stop, por exemplo, nem vou voltar aqui na média, mas como a gente fez aquelas mudanças lá embaixo, aqui nos filtros, por exemplo, né, como de volatilidade, talvez fizesse sentido até em voltar na média aqui e eventualmente fazer algum refinamento nela, mas eu não vou fazer isso. Geralmente eu faço, mas nesse caso aqui não vou fazer. Para mim, né, pessoalmente, esse Profit Factor de 4,61 em 1 ano, com esse resultado, está muito bom, tá? Então eu não vejo necessidade de voltar e revisar os campos. Então eu vou fazendo mais ou menos assim, eu chego num número aceitável para mim, e para mim, pessoalmente, quanto menos filtros eu aplicar é melhor. Então vocês viram que no final nós não ficamos, né? Por exemplo, com um filtro de gap aqui. Se eu colocar um filtro de gap ali, né? Eu vou mostrar para vocês. É uma coisa assim que não tem ali, mas quanto mais filtros nós colocamos, mais travada vai ficando a estratégia, ela opera menos, né? E isso vai dando, às vezes, a ela uma característica de super filtrada. Então, assim, é importante
para quem está começando ou para quem cria, ter isso em mente, né? Isso quer dizer o seguinte, qualquer mudançazinha no mercado pode, né, jogar a sua estratégia toda fora, digamos assim, né? Por quê? Porque você testou ou criou ela em um cenário com aquelas características. E aí você não exauriu as possibilidades de um cenário diferente. Se esse cenário diferente vier, a sua estratégia não vai conseguir sobreviver. Ver como é que vai ficar o filtro de gap. Então, terminei, resultado. Se eu filtro aqui, ó, tá vendo? Não fez a menor diferença filtrar o gap aqui. Talvez porque não está o Covid, né? Se eu botar o Covid, vamos ver. Ou seja, se eu colocar desde 1º de janeiro, vamos ver o que ele vai mostrar. Porque eu sei que janeiro, aqui no começo do ano, né, teve um cenário ruim. Por conta do circuit break, todas aquelas coisas que a gente passou. Também não mudou muita coisa. Então, não precisa ter filtro de gap. Isso é melhor pra gente, né? Então, pessoal, vamos agora aqui rodar um teste visual para ver como ficou, né, o comportamento da estratégia. A gente foi fazendo tudo aqui internamente. Para quem conhece o robô, é fácil, né, visualizar essas coisas que eu fui fazendo. Mas para quem não conhece, ter uma ideia, né, a gente marca aqui essa opção de teste visual para vocês verem como se comporta tanto o stop quanto as proteções que nós fizemos ali. Então, ó, começou aqui o primeiro trade, vocês já vão ver, andou aquela pontuação que nós falamos, ele já moveu o stop para ganhar 2 pontos, né? Veja que ele não está andando, tá, com o stop móvel. Ele só andaria com o stop móvel se o preço romper essa média aqui. Ou seja, o preço de cima, né, se mover contra ela para baixo. Então, ó, tá rodando, né, 2 ganham break-even, mais um, e por aí vai. Eu não vou deixar rodando muito tempo de backtest aqui, porque eu acho que não faz sentido. Aqui, ó, teve um stop de R$200, né, 20 pontos. Não é o propósito aqui. Vou finalizando por aqui esse vídeo. Agradeço a todos aí pela audiência. Quem puder deixar um joinha para ajudar o canal. Quem tiver alguma ideia legal e quiser que eu teste a ideia, pode mandar aí nos comentários. Né? Eu, tendo tempo, eu faço essa avaliação. Tendo a estratégia algo, né, legal, eu faço um vídeo e posto o vídeo aí, junto com a estratégia programada, tá? Para vocês. Eu vou deixar na descrição um link dessa estratégia que eu fiz aqui para vocês, para quem quiser baixar, tá bom? E provavelmente eu vou ligar essa estratégia na minha conta pública também, lá no site da Cold Trading. Vou dar um nome a ela, talvez, vídeo 01, alguma coisa nesse sentido, mas eu deixo o link na descrição do vídeo, tá bom? Forte abraço a todos e obrigado aí pela audiência.